O caso em questão ocorreu em 24 de abril de 1950, por volta das 22 horas, em Abbiate Guzzoni, província de Varese, Lombardia, ao norte da Itália. O protagonista do caso, Bruno Fatini, 40 anos na época, era mecânico, casado e tinha um filho pequeno. Ele morava na própria localidade onde o caso ocorreu, próximo à rodovia que conduzia a Milão. No começo daquela noite, ocorreu uma violenta tempestade sobre a região. Essa tempestade durou aproximadamente 22 horas. Fatini aproveitou a calmaria e dirigiu-se ao banheiro, que situava-se a alguns metros da casa. Após ter usado o banheiro, ele acendeu um cigarro e dirigiu-se para sua casa. Durante o percurso, ele observou estranhos flashes de luz que a princípio pensou tratar-se de relâmpagos da tempestade que havia ocorrido pouco antes. O brilho vinha de uma linha elétrica próxima à sua casa, e por isso ele decidiu verificar se havia alguma anormalidade. Sua preocupação era com a segurança de seu filho, que costumava brincar pelo local e poderia se deparar com algum fio caído no local. Chegando ao local onde a linha passava, não notou nada de errado. Ao se virar para voltar à sua casa, observou o mesmo flash de luz e o que estava produzindo o estranho fenômeno. Tratava-se de um objeto em formato de prato, de cor escura, se aproximando do local. Ele ainda estava um pouco distante. Eu decidi ir até lá. Então eu vi lá um enorme vulto escuro, como uma bola, com um topo achatado. Ele calculou a distância em 200 jardas, aproximadamente 180 metros de onde estava. O diâmetro estimado do objeto era em torno de 10 metros de largura e de 7 metros de altura. No meio do objeto havia uma escada pequena, iluminada por uma luz verde. Quase que imediatamente eu entendi que a luz veio de algum tipo de lâmpada manipulados por um homem em pé que parecia estar envolvido em soldagem. Vestia algo como uma roupa de mergulho e uma máscara. Guiado pela curiosidade, eu me aproximei e vi duas pessoas com a mesma roupa movendo-se lentamente ao redor do objeto. Eu acho que seu traje de mergulho era pesado e atrapalhou seus movimentos. Fatini descreveu posteriormente que as faíscas saíam de uma espécie de tubo com o qual o tripulante trabalhava, aparentemente reparando algum tipo de dispositivo. Através de uma escotilha, ele observou que no interior do objeto haviam mostradores e cilindros. Segundo Fatini, os três seres vestiam o mesmo tipo de traje, de cor cinza justo e inteiriço, que cobria todo o corpo. Na cabeça, havia um capacete com uma máscara transparente à frente. Deste capacete saía um tubo flexível. A altura destes seres era algo em torno de 1,70 m. Durante o tempo em que esteve próximo ao objeto, Bruno Fatini sentiu o ar muito quente e ouviu um zumbido constante. Fatini concluiu que o objeto era um protótipo estadunidense avariado pela tempestade e resolveu se aproximar e oferecer ajuda aos tripulantes. Ao chegar mais perto, falou algumas palavras, chamando a atenção dos tripulantes. A reação deles foi estranha para um presumido piloto americano. Eles começaram a chamar uns aos outros em um idioma gutural. O que estava trabalhando na fuselagem do objeto virou-se com dificuldade e acenou para o protagonista, que interpretou como um convite para embarcar no objeto. Percebendo que não eram americanos, Bruno Fatini entrou em pânico. Eu me ofereci para ajudar, mas as únicas respostas que eu recebi foram alguns sons guturais que não eram compreensíveis. Gostaria de saber quais foram suas intenções. Tive a sensação de que eles estavam me convidando a bordo. De repente, eu ouvi um barulho, como um zumbido de uma colmeia ou um gerador de energia enorme. Eu vi outra escada no interior do objeto e tudo ao redor. Tubos, cilindros e bitolas. Compreendi que este não era um avião e fui tomado pelo pânico. Eu comecei a correr dali. Eu já não estava tão perto quando virei a cabeça para trás. Eu vi um dos homens levantar algum tipo de aparelho que levava ao seu lado e um feixe de raio de luz veio em minha direção. Eu comecei a correr de novo, mas imediatamente eu senti como se fosse cortado em duas partes por alguma ferramenta de corte ou por um jato de ar comprimido, e então caí. Bruno Fatini,
Descreve que ao ser atingido pelo raio luminoso, sentiu como se tivesse sido empurrado por alguns metros antes de cair. Também descreveu uma forte sensação de calor na pele de seu abdômen. Ao cair, continuou consciente e pôde observar o que estava acontecendo. Pouco tempo depois de cair ao solo, os tripulantes do objeto retornaram ao aparelho. A escotilha fechou-se e o objeto decolou, emitindo um forte zumbido. Eu fui atingido através de um feixe de luz e tinha uma tal força que me senti empurrado. Perdi meu equilíbrio e eu caí no chão, batendo a cabeça contra uma pedra. Ferido, assustado e tonto, eu fiquei no chão, sem me mover. Entretanto, aqueles seres estavam terminando seu trabalho de soldagem. Então eles entraram no disco, que fechou-se e foi embora. Eles pareciam não estar mais interessados em mim. Estou convencido de que só queriam assustar-me e não tinham intenção de fazer algo errado para mim. Eles estavam ocupados na remoção dos andaimes e retirada da escada. Então a porta fechou, todas as luzes se apagaram e o zumbido continuou. De repente o som ficou mais alto e a nave decolou ganhando velocidade e desapareceu. Patini permaneceu imóvel no chão por algum tempo. Tudo estava silencioso. Quando recobrou os movimentos, dirigiu-se para sua casa, onde tentou dormir. No dia seguinte pela manhã, a testemunha voltou ao local para procurar sua caixa de fósforo que havia perdido. Então, examinando o local, ele descobriu alguns traços e 4 depressões circulares de 1 metro de diâmetro, dispostas em um padrão quadrado de 6 metros de comprimento. A grama ao redor estava queimada e havia pedaços de metal derretido no chão. Bruno Patini, ainda impressionado com a ocorrência, dirigiu-se à sede da polícia de Varese, onde registrou o fato. Policiais locais realizaram uma averiguação que foi o motivo de críticas de ufólogos. Alguns jornais noticiaram que técnicos militares estiveram no local realizando análises. Entretanto, nada foi encontrado. Amostras do metal encontrado no local foram enviadas para análise no Instituto de Ricerche per lo Studio dei Metalli, em Novara, que classificou o metal como resistente a atritos e altas temperaturas, sendo ideais para o uso em cápsulas espaciais. Um pesquisador italiano e um dos pioneiros na pesquisa ufológica no país, Renato Vesco de Genova, realizou análise nas amostras metálicas, concluindo que são constituídas de bronze em alta concentração e pureza com alguns traços de chumbo. Patini também se submeteu a um exame médico, onde descobriu-se uma mancha enegrecida no local onde o feixe de luz o atingiu. Durante os 30 dias após o contato, tal mancha expandiu-se, chegando a cobrir suas costas, causando-lhe dores durante este tempo. Além disso, constataram-se ferimentos decorrentes da queda que se seguiu após ser atingido pelo raio. O caso Abbiati Guazzone foi muito divulgado na época pelos jornais italianos e dali para o mundo. Com o passar dos anos, a imprensa esqueceu o caso e o cara dos discos foi esquecido pela mídia. Ocasionalmente, jornais republicavam a história com pequenas distorções. Ufólogos italianos o visitavam com uma certa frequência e seus relatos permaneceram inalterados até sua morte.